O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Especial, trocou meu coração por um novo coração, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus da luz e da verdade, muito além do alcance de nosso pensamento e imaginação. Diante do esplendor da tua presença, os anjos escondem os rostos. Com reverência humilde e com amor, nós te adoramos, aclamando a tua glória e entoando o teu louvor, porque tu nos mostraste a tua verdade e graça em Jesus Cristo, nosso Salvador. Oramos em nome dele. Amém. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Deus está presente, Deus está presente.
Ouçamos as boas novas. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, temos acesso a esta graça, na qual agora estamos firmes. Em Cristo somos perdoados. Amém. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar, não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar, a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, posso confiar, que o lar no céu, Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal, não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real, a paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, eu confiarei, pois a Jesus me entreguei, ele é meu rei. Agora sou feliz, agora sou feliz, como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, eu confiarei, pois a Jesus me entreguei, ele é meu rei. Senhor Deus e Pai, como ovelhas do teu aprisco, estamos aguardando o alimento que vem do Senhor e da tua palavra. Pedimos a orientação e iluminação de teu Espírito para que sejamos instruídos por meio das Escrituras Sagradas e possamos viver vida coerente com a vocação que recebemos do Senhor. Pedimos em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas, naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nos termos tornado cristãos, julgamos Cristo
de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo, ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da minha herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então, procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: O que é que está acontecendo? O empregado respondeu: O seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado
e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. O texto da nossa reflexão de hoje está entre aqueles que são mais conhecidos dos evangelhos, assim como acontece com as bem-aventuranças e também com o hino ao amor de 1 Coríntios 13. Esse é um texto extremamente conhecido e bastante popular, tanto na igreja quanto fora dela. Normalmente, ele é conhecido como a parábola do filho pródigo. E a pergunta que é preciso ser feita a essa altura é: há apenas um filho pródigo ou os dois filhos estão perdidos? No capítulo 15 de Lucas, Jesus começa a falar a respeito do reino de Deus e compará-lo por meio de parábolas. Ele fala inicialmente da ovelha perdida, depois fala a respeito da moeda perdida e finalmente ele chega à parábola do filho perdido. Vamos olhar mais atentamente para o que o texto diz a respeito do filho que foi embora, do filho que ficou na casa do pai e também especialmente da atitude ou das atitudes que o pai toma em relação aos dois. Quando olhamos para o primeiro filho, aquele que decidiu abandonar a casa de seu pai e ir embora e viver a vida a partir do seu próprio interesse, a partir dos seus próprios valores, a nossa atitude mais comum é olharmos para ele de maneira crítica, pensarmos nele como alguém ingrato, como alguém que pensa somente em si. Mas, se formos pensar de uma maneira um pouco menos moralista, vamos perceber que, na verdade, esse primeiro filho é, na realidade, o protótipo de todo ser humano, porque todo ser humano pensa primeiro em seus interesses e não se importa com mais ninguém. Uma olhada na sociedade em que vivemos, nas pessoas com quem convivemos, pode mostrar isso de maneira bastante clara. Há muitas pessoas que estão centradas nos seus próprios interesses, naquilo que importa para eles e não se importam com os outros, a menos que haja alguma motivação, como uma catástrofe, como um acidente, como uma guerra, como acontece nos nossos dias. O fato é que esse primeiro filho revela a característica mais comum do ser humano em geral. Ele é focado em seus próprios interesses. Ele não se importa com ninguém. Ele não quer sequer estar em comunhão com o seu pai. E por isso ele decide por si mesmo abandonar a casa de seu pai, privar-se da convivência com seu pai para viver a vida à sua maneira. E o texto nos informa que ele pega aquilo a que tinha direito, sem que ele tenha produzido os bens que vai levar, e sai para curtir a vida e para realizar os seus próprios sonhos e viver a sua própria maneira. E o que ele faz na sequência é aquilo que normalmente faz com que as pessoas mais moralistas façam críticas às suas atitudes. Ele vai para outro lugar, ele vive uma vida dissoluta, ele gasta tudo que tinha com prostitutas, ele vai vivendo a vida e deixando a vida o levar
até que chega em uma situação de miséria. E quando isso acontece, ou seja, quando ele chega a ficar na miséria, cai em si, mas pensa em como pelo menos remediar a sua situação, voltando a uma condição menos ruim do que aquela que ele está vivendo. Ele reconhece o seu próprio erro e se arrepende, mas pensa ao mesmo tempo em seu próprio bem. E é interessante nós percebermos que o seu reconhecimento do seu erro traz embutido uma ideia muito interessante nessa parábola, quando ele diz que pecou contra o seu pai e também contra Deus. E isso é muito importante nesse texto, porque o próprio pai vai servir nessa parábola como uma ilustração de como Deus age em relação aos seus filhos. E quando ele volta para casa, é recebido como quem de fato ele é, como filho. Ou seja, não se deixa de ser quem se é por conta de ações e de escolhas erradas. O retorno para sua casa e o acolhimento recebido de seu pai mostram que mesmo alguém tão ruim, entre aspas, como esse primeiro filho, para ele também há possibilidade de salvação, possibilidade de voltar à vida, como o texto nos diz de maneira clara. Mas o seu retorno à casa do seu pai não foi algo celebrado por todos. Encontramos a atitude do segundo filho, o filho que tinha ficado junto com o pai. E esse segundo filho precisa de resgate da mesma maneira que o filho que foi embora. De fato, é uma outra maneira de ser a mesma coisa. Enquanto o primeiro filho é o filho desobediente, é o filho pródigo, é o filho perdido, esse que ficou com o pai está tão perdido quanto aquele que foi embora. E vamos encontrar nos seus argumentos algumas afirmações não muito verdadeiras. Ele diz que sempre obedeceu ao seu pai, que sempre esteve com ele e que nunca foi premiado por causa dessa fidelidade, por causa dessa atitude diferenciada em relação ao seu irmão que tinha ido embora. É como se ele estivesse dizendo ao seu pai: olha como eu sou bom, por que você não reconhece o meu mérito? E quando se refere ao irmão que voltou para casa, o avalia como um ninguém. Chega a usar a expressão, esse seu filho, e se coloca como superior, como alguém melhor do que aquele irmão que tinha ido embora. Qualquer semelhança com a atitude encontrada hoje em muitas das igrejas evangélicas que se julgam superiores a quem é do mundo, a quem não faz parte daquele grupo, não é mera coincidência. E é importante percebermos que esse segundo filho também não se importa com os outros, como aconteceu com o primeiro filho. Ele também está pensando apenas em si mesmo. E se o primeiro filho entendeu que o seu pai foi generoso com ele por tê-lo recebido, esse segundo filho vê o pai como alguém injusto, justamente por ter recebido o primeiro filho e não ter punido as suas ações. Ou seja, para o irmão, ele quer que se aplique a justiça, que ele seja punido por ter desperdiçado os bens do seu pai. Mas para ele quer recompensa, ele quer reconhecimento, ele quer que o pai o premie por aquilo que ele fez, sendo fiel, diferente do que aconteceu com o filho que abandonou ao pai. E é preciso percebermos que encontramos muita gente nas comunidades de fé dos nossos dias, muito semelhantes a esse segundo filho. É o típico religioso que avalia o outro a partir do seu próprio modelo, que avalia as outras pessoas a partir da sua própria prática. E, portanto, se o primeiro filho estava morto e precisava reviver, o segundo filho estava pensando que era melhor do que de fato era. Tanto um quanto o outro necessitavam de mudança de atitude, de conversão, de serem salvos de quem eles eram.
E chegamos ao terceiro personagem da parábola do filho pródigo, que é o pai. O pai que contraria as expectativas dos dois filhos. Acolhe o que tinha sido egoísta e esbanjador, orienta o que se achava superior ao outro, agindo de maneira inesperada. É ele o personagem principal dessa parábola. É a ele, ou seja, é a Deus que Jesus está revelando na figura desse pai compassivo. Esse pai é um exemplo da maneira como Deus trata os seus filhos, tanto aqueles que são obedientes quanto aqueles que são rebeldes. E ao falar de Deus como o pai representando a figura de Deus, como alguém que é amoroso e compreensivo e acolhedor, Jesus desmascara a compreensão incorreta que se tinha sobre Deus em sua época. Deus não é um tirano ou um olho que tudo vê e que cobra cada deslize, mas é o Pai amoroso de braços abertos para receber o filho, tanto aquele que foi embora, desobedecendo e sendo rebelde, como aquele que ficou e pensava que era melhor do que o outro. E é preciso perceber que essa descrição, essa compreensão de Deus como um pai compassivo, como um pai amoroso, é muito mais fácil de ser aceita por aquele que é realmente ruim, por aquele que é realmente rebelde, do que por aquele que normalmente pensa ser bom. E é interessante nos lembrarmos que o próprio Jesus, em certa altura do seu ministério, disse: se alguém pensa ser bom, está enganado. Bom é apenas Deus, o Pai. E, portanto, o que nós temos hoje, principalmente nas comunidades de fé, são pessoas de bem que precisam de conversão, que precisam de mudança de atitude. Aliás, essa própria expressão, pessoa de bem, hoje em dia está muito desvalorizada e muito poluída. Muita gente que hoje se identifica como sendo pessoa de bem, gente de bem não tem nada. E não tem porque essa é a realidade de todo ser humano, tanto daquele que é ruim, quanto daquele que pensa ser uma pessoa boa. Na parábola, se o primeiro filho precisou se arrepender para voltar ao pai e foi recebido com festa, encontramos o segundo filho precisando ser orientado para deixar de se julgar superior. Mudança de atitude do filho que foi embora e correção do pai ao filho que ficou são atos de amor que esse pai demonstra. E não podemos nos esquecer da expressão que aparece lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 12, que diz que Deus corrige aqueles a quem ama. Essa é a maneira de Jesus demonstrar como Deus age em relação aos seus filhos, em relação àqueles que necessitam de comunhão com Ele. Ele salva aquele que está perdido, aquele que é ruim, aquele que é considerado mal, mas Ele também corrige aquele que pensa ser bom e que tanto um quanto o outro precisam dessa mesma atitude de amor que Deus demonstra àqueles que lhe pertencem. E olhando para essa parábola e para a participação do filho que foi embora, do filho que ficou e também das ações do pai compassivo, é preciso que nós nos perguntemos: com qual filho nós nos parecemos mais? Como é que nós nos vemos diante de Deus? Somos como o primeiro filho, rebelde, desobediente, aquele que não quer nada com o pai? Ou somos como o filho que ficou, aquele que se julga bom, aquele que se julga merecedor de alguma coisa por conta de estar mais próximo do pai? Isso é fundamental quando queremos entender a nossa relação com Deus, com o Pai de todos nós. Somos aquele que reconhece que desagrada a Deus e que se coloca diante dele como alguém que pede sabendo que não merece? Ou somos como o filho que ficou em casa
e julgamos que somos merecedores de alguma benesse, de alguma bênção de Deus. Jesus conta essa parábola, conhecida como a parábola do filho pródigo, para nos ensinar de maneira absolutamente clara: no reino de Deus não são contabilizados nem os méritos, como pensava o filho que ficou em casa, e nem os erros, como pensava o filho que foi embora. No reino de Deus, só a graça é que conta. No reino de Deus, somos recebidos por Deus e aceitos por Ele, apesar de sermos inaceitáveis. Se somos como o primeiro filho, precisamos de conversão, de mudança de atitude. Se somos como o segundo filho, precisamos de conversão, precisamos de mudança de atitude. Deus não nos olha como alguém que está cobrando méritos e erros. Paulo vai entender isso depois ao afirmar: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Que essa parábola, a parábola do filho pródigo, possa nos mostrar que, na verdade, ambos os filhos precisavam da graça do Pai, assim como nós necessitamos da graça e da misericórdia de Deus. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs. Amém. O próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. A salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Recebei a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém.